Ao falar de corrupção, o ministro da Justiça comprou uma briga com os síndicos. Ele disse: no Brasil, até os administradores de condomínio superfaturam as compras. Contratação de funcionários, manutenção, guarda de áreas comuns, prestação de contas. A lista de atividades de um síndico não é pequena, mas isso ainda não é o pior. Normalmente é conflito entre vizinhos. O cachorro, o barulho, o vizinho fica preocupado com outro que não seguiu o regulamento interno. Fazer o morador participar das assembleias é um desafio difícil e geralmente os ausentes são os que mais reclamam. Como se já não tivessem tantos problemas internos em seus condomínios, os síndicos agora têm que lidar com uma desconfiança que partiu de onde menos esperavam. Essa semana, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, deu uma declaração que gerou polêmica. Ele afirmou que o comportamento da população é, em parte, responsável pela corrupção no país. Ele citou o exemplo do síndico que superfatura na compra do capacho, é o mesmo que reclama da classe política. Ele foi muito infeliz e extremamente inoportuno. Um síndico responde civil, criminalmente, tributariamente, previdenciariamente perante o Código Civil. Então, antes de acusar qualquer profissional, deve sim olhar para dentro. É isso mesmo, uma comparação muito infeliz do ministro, né? Absolutamente infeliz. O Zé Eduardo é uma figura muito respeitável na categoria dele, dentro do partido dele, fora do partido dele. Agora, a declaração foi... Ele devia estar sob estresse, porque ele não faz sentido nenhum ele ter... pegado uma categoria, na verdade, nem de profissional, porque pode ser profissional ou não, pode ser voluntário de um morador do pré, para usar como exemplo de maneira totalmente descabida. Foi uma infelicidade. O Zé Eduardo é muito melhor do que essa declaração tá sugerindo, né? E aí, Luiz? É verdade, não, é de se lamentar algo assim. De vez em quando, quem ocupa um cargo público lança umas coisas dessas. Lembra da Marta? Relaxa e goza. Essas coisas não pode em homem público. Homem público tem que dar o exemplo mesmo. Não adianta, a exemplaridade é o que marca o homem público. Fica quieto. Bom, pois é, você falou aí que o ministro é um ministro exemplar e tal. O William Souza está aqui, ó. O ministro da Justiça cada vez mais demonstra que não tem o menor preparo para ser candidato ao STF. Eu não sei da candidatura dele, estou dizendo ele como pessoa, da carreira dele, etc. E como que os colegas o avaliam, os outros advogados, o pessoal da política, etc. É um cara que é muito respeitado, tem um trânsito Ele é muito respeitado. positivo. Tecnicamente, ele é muito preparado. Agora, não pode falar isso. É, claro. Agora, William, mas tem uma questão aí, e hoje, num debate pela manhã, uma amiga fez um depoimento que tem muito a ver com o que ele está mencionando. Ela é da parte de compliance de uma empresa, uma multinacional grande no Brasil, e hoje elas estão tomando uma decisão de demitir uma série de funcionários da empresa por corrupção. Corrupção. Mas não corrupção com órgão público. Corrupção Privada. privada. É que não é crime no Brasil. Exatamente. E o que eles fizeram? Ela estava falando que uma das coisas que eles estão buscando é um pouco que, de maneira muito ruim, o ministro tentou sugerir, que é o seguinte: se é para a gente pensar a questão da corrupção, vamos pensar de maneira ampliada, e não só da questão do público, do privado, mas entre privados. E eles tomaram uma decisão ali, como política da empresa, que me pareceu um movimento de quem está, né, essa indignação da sociedade com corrupção, se é para levar a sério mesmo, então vamos fazer por todas as dimensões, né? Pois é, aí é que está. Qual que é o exemplo de uma empresa? Nós estamos vendo aí várias construtoras vão lá para participar de uma licitação, não participa do processo, acaba pagando propina para esse ou aquele para poder ganhar a licitação. Uma empresa dessa, um caso desse aí de exemplar, de ética e tal, pode funcionar para uma empresa como essa? Para uma empresa privada ou pública? Privada. Não, uma empresa privada que, para participar de uma licitação, paga propina. É o que nós estamos dizendo aqui. Mas se pagou propina, pagou para o público. Então. Aí acabou. Aí, o que está previsto na lei? O CAD pode julgar essa empresa inidônea. E se a empresa for inidônea, ela não pode mais, durante 5 anos, participar de nenhuma concorrência pública. E, pela lógica, é o que tinha que acontecer com todas essas empreiteiras, caso as provas sejam inequívocas contra elas. Não pode mais contratar com o poder público. E foi aí que a Dilma deu uma amenizada. Não, mas como é que essas empresas são importantes para o país? Não, mas o que eu perguntei, Luiz, não foi isso. Foi porque o Senes falou que a empresa está demitindo funcionários por corrupção. Uma empresa que pratica corrupção com o ente público, ela é corrupta. Sim. Então, qual o exemplo que essa empresa pode dar para um funcionário e cobrar desse funcionário uma lisura? Ah, não tem? Se você pagou para alguém, como é que você vai exigir do seu?
Não, você perde totalmente a moral. Totalmente. Não, exatamente. Agora, de novo, essa é uma questão que a gente precisa falar de maneira ampla. Eu vou contar um caso pessoal aqui, porque já faz muito tempo. Eu era sócio de uma empresa que vendia serviços por uma autopeças grande, uma montadora automobilística. Para o sujeito da compra aceitar que a gente participasse da licitação, ele pediu 3 passagens para Miami. Isso é comum em Empresa privada, multinacional, montadora grande, com uma empresa pequena do qual era sócio. Isso é o tipo de prática que a gente está comentando. Ou seja, não infelizmente, não é uma questão que está só relacionada à compra pública. E esse é um tipo de prática que a gente tem que abolir de maneira integral. E o William, na semana passada, me perguntou se isso era crime no Brasil hoje. Hoje não é crime. Está no projeto do novo código que nós aprovamos, o projeto, mas está no Senado o projeto. Aí sim, estamos prevendo a corrupção particular, que tem que ter, claro. Tem que ter, claro. A Denise Múcio aqui pelo Facebook. A corrupção, infelizmente, é utilizada largamente nos departamentos de compras das empresas. E os compradores, muitas vezes, são conhecidos como boleiros. Palmas para a empresa que tomou a atitude de demitir por corrupção. Pois é. Acho que é um exemplo mesmo.